Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Dando prosseguimento na nossa série de resumos do nosso cursinho, o resumo de hoje será sobre a nossa 10ª aula, a aula sobre a escravidão no Brasil e o movimento abolicionista, certo? Então, nesta aula, eu pude explicar para vocês toda a complexidade em que este evento estava inserido dentro da história do Brasil, em especial a história do Brasil Império, que é o nosso objeto de estudo, certo? Para a prova de vocês. Então, nessa aula eu pude explicar como se deram essas duas questões, tanto a escravidão como o movimento abolicionista dentro do recorte temporal do Brasil Império, certo? Bem, a escravidão ela se inicia em 1535, certo? E chega ao fim no ano de 1888, mais precisamente 13 de maio daquele ano, certo? Após a promulgação da Lei Áurea. É importante notar, é importante que o aluno nem compreenda que aquela relação que eu sempre falo, né, de a relação entre a esfera local, regional e global é muito importante também neste aspecto para entendermos toda essa complexidade, certo? Então, a partir de um certo momento, é importante saber que no continente africano existia um tipo de escravidão que ficou conhecida como a escravidão doméstica, ou seja, diferentes grupos, diferentes etnias entravam em conflito por X motivos e os homens derrotados neste conflito, eles acabavam sendo escravizados pelos vencedores, certo? Então, era desse modo que funcionava a escravidão no continente africano, a grosso modo, certo? Com a chegada dos europeus, nós vamos ter a inauguração de um novo tipo de escravidão, ou seja, a escravidão comercial, a escravidão que visava obter lucro com esse tipo de empreendimento, certo? Então, esses europeus dos mais diversos países, eles chegaram no continente, né, e fizeram essas negociações com os poderosos da região, né? Então, eles obtiveram esses homens e esses homens foram trazidos à força para as Américas, no que ficou conhecida como essa diáspora africana, certo? Esse deslocamento, esse fluxo migratório que, via de regra, era algo forçado. Então, esses homens, e principalmente homens, mas também mulheres, foram migrados à força para as Américas. É importante notar que esse homem, essa mulher, eles perdiam a sua humanidade, ou seja, o escravo tinha o status de mercadoria, certo? Então, esses traficantes de escravos, eles enxergavam os escravos como uma mera mercadoria, um mero objeto que deveria obedecer e cumprir a sua função dentro daquele determinado estado de coisas que existia, certo? Então,
é importante que se saiba que sempre existiu essa sanha do ser humano por controle, certo? A escravidão é um fenômeno que esteve presente praticamente desde a antiguidade, passamos pela Idade Média, com uma pequena diferença, né, que tinha a questão dos servos, depois modernidade, contemporaneidade, mas o fenômeno apenas apresenta as suas diferenças e as suas especificidades de acordo com os locais e os tempos. Beleza, pessoal? Então, tendo essa base, vocês tenham a noção para o entendimento do assunto, certo? É importante frisar que a escravidão que ocorre aqui no Brasil, ela é um processo muito complexo e muito delicado. O aluno Enem tem que ter essa sensibilidade apurada para entender essas nuances que caracterizam o processo histórico de um modo geral, certo? Não é correto fazer generalizações, reducionismos ou tentar entender o assunto por uma via única, mas sim devemos tratar este assunto de acordo com a questão do processo histórico e com toda a complexidade que ele exige, certo? Onde eu tenho a ação de escravos, ação de senhores, de traficantes de escravos e de diversas camadas da sociedade neste fenômeno que, sem dúvida alguma, foi um fenômeno histórico que foi extremamente, como eu poderia dizer, extremamente presente nessa realidade brasileira, certo? Então, a partir de agora, com esta base, é possível adentrar no assunto da aula propriamente dita. Durante o Brasil Império, uma das principais questões que norteavam a questão da diplomacia, a questão das relações internacionais, era a relação do Brasil com a Inglaterra, certo? Então, a Inglaterra impôs algumas condições para reconhecer a independência do Brasil. Além disso, também temos a questão do comércio, né? Lá quando o Dom João VI assinou a ordem régia para a abertura dos portos. Enfim, essas questões foram muito importantes para esse desenvolvimento das relações entre Brasil e Inglaterra. Então, a Inglaterra tinha esse interesse em barrar o tráfico de escravos, certo? Pois ela tinha os seus interesses tanto no continente africano como para a região das Américas. Então, era interessante que essa noção de trabalho livre fosse sendo iniciada para que essa percepção, essa forma de empreender comercialmente fosse iniciada nesses países de fora da Europa, certo? Então, em 1826, nós temos a assinatura de um tratado que diz respeito a essa questão escrava, certo? Esse tratado, por sinal, gerou um grande desgaste para o imperador Dom Pedro I, pois os políticos da época, os deputados, eles entenderam que era uma violação da soberania nacional, essa interferência inglesa. Então foi algo que gerou muito desgaste, juntamente com a Guerra da Cisplatina, e que foi um dos elementos cruciais para o imperador deixar o país e retornar para Portugal para lutar contra o seu irmão Dom Miguel, certo?
Então nós temos uma legislação em 1831 que versa sobre essa proibição, né? Essa questão de medidas legais contra essa vinda forçada de escravos. E esse tratado ele acaba, né? Ele é expirado em 1844. Só que o Brasil é o Brasil, né? Então os ingleses perceberam que não seria tão fácil e acabaram tendo que encontrar medidas para de fato resolver o problema. Entre essas medidas foram a Lei Bill Aberdeen, certo? Então a Marinha Inglesa tinha carta branca para reprimir esse tráfico negreiro. Eles poderiam abordar navios e os responsáveis seriam julgados por juízes na Inglaterra, certo? E cabia ao Brasil nessa posição solucionar o problema, né? Mas é interessante notar que nessa época o Brasil não tinha condições de enfrentar a Inglaterra. Então, ou ele começaria um conflito que a derrota era certeira, ou ele tomaria medidas para que esse problema fosse resolvido. E para isso para resolver o problema, a Lei Eusébio de Queiroz foi a medida adotada, certo? Ou seja, uma lei que irá versar sobre o fim do tráfico negreiro, certo? Então, através dessa lei, eu tenho essa preservação da soberania nacional, eu tenho uma repressão efetiva da prática, certo? Mas como não existem perfeições, esse tráfico entre continentes foi substituído por o tráfico entre as províncias do Brasil Império, certo? Onde principalmente a região ali de São Paulo iria atrás desses escravos para o trabalho nas lavouras de café, visto que com o fim do tráfico essa foi a região mais afetada pela lei. Então era preciso recorrer a esse expediente do tráfico entre províncias para o abastecimento de escravos na região de São Paulo. Certo, pessoal? Mais adiante, como já dito anteriormente, é um fenômeno que exige muita atenção do aluno Enem, certo? Porque, diferente do senso comum, existiam diversos tipos de escravidão, não apenas aquele escravo da lavoura, aquele escravo que trabalhava nos engenhos, nas fazendas, certo? Então é preciso ter atenção a este tópico, como por exemplo, nós vamos ter nos centros urbanos o escravo de ganho, que eram aqueles homens, mulheres que recebiam a autorização do seu senhor para trabalhar no centro urbano e poderiam exercer diversos ofícios, certo? Eles poderiam ser marceneiros, poderiam ser barbeiros, sapateiros, carpinteiros, enfim, uma série de serviços que poderiam ser feitos por esses escravos para obter uma renda. A partir deste trabalho, alguns homens conseguiram juntar a quantia necessária para comprar a sua liberdade, certo? Então, as estimativas da época apontam que era necessário juntar em torno de 2 contos de réis para comprar a liberdade, fazendo o câmbio para a nossa moeda atual, daria em torno de 2 milhões de reais para comprar essa liberdade, certo? Então, além dos escravos das fazendas, os escravos de ganho,
Nós temos escravos domésticos, que eles possuíam uma certa confiança dos seus senhores e habitavam dentro das casas. Nós temos as amas de leite, que eram aquelas mulheres responsáveis pela amamentação das criancinhas, pelo cuidado da casa, da limpeza, da comida, enfim, esse trabalho doméstico. E também temos a questão do escravo tigre, que era aquele escravo responsável por conduzir os dejetos humanos pelas ruas e despejá-los em locais distantes, certo? Então esses homens, eles andavam com uma espécie de suporte e um balde na cabeça, e por pegarem sol, né, pegarem o sol, eles acabavam ficando com essas marcas no seu corpo, certo? Que lembravam as marcas que os tigres têm, né? Certo? Então, por isso o nome, escravo tigre, que essas marcas de sol lembravam o corpo dos tigres, né? Toda aquela malha, certo? Então, por isso esse nome. Um pouco mais adiante, nós vamos ter a implementação da Lei do Ventre Livre, certo? Em 1871. Então, quando as crianças chegassem aos 8 anos, existiam duas possibilidades. Os senhores entregariam elas ao governo em troca de uma indenização, ou esses senhores poderiam manter as crianças em seus domínios até os 21 anos completos, certo? Então, por motivos óbvios, os senhores prefeririam manter esses escravos sob os seus domínios até os 21 anos. E após essa idade, eles ainda ficavam um certo tempo, né, sob os olhos do governo, para que aí sim, de fato, eles fossem libertados. Ou seja, a partir disso nós temos duas questões fundamentais para o entendimento deste assunto. A legitimidade que a escravidão ganhou, uma legitimidade jurídica, e também nós temos a questão da emancipação gradual, pois após muitos debates, muitas trocas de ideias calorosas, havia, né, esse problema em torno da emancipação. Muitas pessoas queriam que ela fosse feita de maneira rápida, abrupta, sem indenização para os senhores. Outras pessoas queriam que ela fosse feita de maneira gradual. Outras pessoas não queriam que fosse feita emancipação alguma, queriam a manutenção da escravidão. Enfim, havia esses diversos grupos dentro da sociedade imperial que travavam esse embate de ideias sobre o escravismo e o modo como seriam implementadas essas reformas no mundo do trabalho. Certo, pessoal? Então, o aluno Enem deve ter essa compreensão acerca desse processo histórico, onde cada pessoa, cada camada social, seja o escravo, seja o senhor, os aristocratas, os nobres, os políticos, o próprio governo central, o aluno Enem deve compreender que cada pessoa tem o seu grau de importância, que cada pessoa possuía, né, as suas qualidades, os seus defeitos. Nós não podemos, fazer este tipo de julgamento precipitado, como muitas pessoas gostam de fazer por aí, certo? Pois a intenção da história é a compreensão, certo? Então nós vamos ter resistências escravas, fugas, lutas corporais como a capoeira. Nós vamos ter a formação de quilombos, nós vamos ter
um pouquinho mais adiante, né, a formação do movimento abolicionista, certo? Onde esse movimento congregava diversos tipos de pessoas, dentre elas nobres, aristocratas, políticos influentes como Joaquim Nabuco, que nas palavras de Gilberto Freire é o nosso grande abolicionista. Nós vamos ter jornalistas, vamos ter advogados, vamos ter os rábulas, que eram esses advogados que não possuíam a formação da universidade. Enfim, nós vamos ter este conjunto de pessoas, conjunto de fatores que irão nortear essa questão do movimento abolicionista, certo? Então, dentro deste movimento, eu tenho a composição de diversas frentes. E, segundo alguns historiadores, o movimento abolicionista foi o nosso primeiro grande movimento social organizado, certo? Então, nós temos uma frente legislativa, uma frente cultural, uma frente política e a frente escrava, certo? Como já dito, alguns queriam a abolição imediata, outros queriam a abolição gradual, enfim, e assim se davam esses embates e assim se davam essas contínuas transformações na sociedade imperial em prol da abolição. No ano de 1885, nós temos a aprovação da Lei dos Sexagenários, certo? Na época, essa lei foi alvo de chargistas, de jornalistas, né? Pessoas da imprensa, como uma lei que soava como uma piada de mau gosto, diga-se de passagem, porque naquela época a expectativa de vida dos escravos era baixíssima. Então, nem todos, né? A maioria não chegava a essa idade. E os que chegavam, eles deveriam ainda, após os 60 anos, deveriam cumprir mais 3 anos de serviço para, enfim, terem a sua liberdade, certo? Então, essa lei dos sexagenários foi vista de maneira jocosa pelas pessoas da época. E por último, nós temos a Lei Áurea. Lei Áurea recebe este nome, né? Porque a palavra áurea remete à questão do ouro, certo? O ouro, que na tabela periódica tem a sigla AU. Então, por isso, o nome, Lei Áurea. Ouro que remete a essa grande conquista em prol da abolição, certo? Foi promulgada em 13 de maio de 1888 pela Princesa Isabel, pelo Ministério João Alfredo e pelo Parlamento Brasileiro, certo? Os senhores de escravos não foram indenizados de maneira alguma. Todos os homens e mulheres foram libertados. Porém, a grande questão foram libertados, mas após isso eles foram praticamente jogados ao vento. Não houve nenhuma política pública, nenhum incentivo para que esses homens e mulheres tivessem a continuidade das suas vidas, ou seja, se tornassem participantes da cidadania no Brasil, certo? Um dos projetos que haviam na época, né, era do engenheiro André Rebouças, que visava a questão da reforma agrária, né? Mas também não houve nada neste sentido. E os escravos foram abandonados à própria sorte após a abolição. Desse processo, nós podemos extrair algumas consequências. Após
um pouco mais de 3 séculos de escravidão, sem dúvida o Brasil estaria fadado a carregar essa chaga, como diria Joaquim Nabuco, até os dias atuais, certo? Neste momento também, nós temos essa vinda de trabalhadores estrangeiros para o Brasil e a abolição foi um dos 3 principais elementos que ocasionaram a queda da monarquia brasileira, certo? Em um certo momento, o barão de Cotegipe falou para a princesa Isabel: Princesa, após a Lei Áurea, a senhora certamente perdeu o seu trono. E a princesa responde, abre aspas, se 1000 outros tronos eu tivesse, 1000 outros tronos eu perderia para pôr fim à escravidão. Fecha aspas. Então, pessoal, esse foi o nosso resumo de hoje. É fundamental que vocês entendam que a questão do escravismo é algo muito complexo, que deve ser analisado com atenção, deve requerer essa habilidade a mais para entender essas especificidades e essas nuances que compõem todo o processo de um pouco mais de 3 séculos de trabalho escravo no nosso Brasil, certo? Esse foi o nosso resumo de hoje. Espero que estejam estudando com muito afinco e que estejam se dedicando para realizar uma excelente prova. Certo, pessoal? Valeu, até a próxima.